Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho do Leitura Juntos. Eu sou Josiane Arnoldi e hoje vamos estrear o nosso primeiro livro. Antes de começarmos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não sou professora de português, nem de literatura, não sou uma especialista no assunto, mas eu sou uma leitora que gosta muito tanto de ler quanto de refletir sobre o que está sendo lido. Tenho isso desde os primórdios. Lembro da adolescência, né? Boa parte da adolescência foi dentro da biblioteca pública aqui da minha cidade de Canoas. Então, essa vontade de ler e conversar com as pessoas é algo inerente que eu tenho desde o início. E o livro que eu escolhi para a gente começar essa reflexão, esse conjunto que foi proposto, é o Alienista, de Machado de Assis. É um livro que eu li muito novinha e me deu vontade de trazer ele de novo à tona, justamente nesse momento onde a gente está com a internet e com a sociedade num todo, cheio de doutores que não têm a formação, né, que não são necessariamente especialistas e por vezes que leram o livro e estão colocando em prática. E o quanto a gente por vezes se deixa seduzir por essas informações. E o Alienista, ele é, ali na sinopse, ele já fala, iniciozinho ali do livro, que ele traz sátira, ironia, crítica social, contradições entre a ciência política e a natureza humana, poder, razão e os limites da loucura e da sanidade. Então ele quer justamente perguntar para nós quem realmente é louco, sabendo hoje o que nós já sabemos, que não existe essa loucura. Todas as doenças mentais devem ser respeitadas, tratadas, buscado orientação, seja para quem está sofrendo da doença, seja para quem convive com essa pessoa. Então a gente não vai entrar nesse mérito dessa discussão, e sim dentro da proposta do que estava acontecendo lá na vila de Itaguaí, em algum lugar aqui no Brasil. Então essa é a proposta. Hoje é essa apresentação e vamos conversar sobre o capítulo 1. Esse livro, ele hoje é de domínio público, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Então quem não tem esse livro em casa, assim como eu não tenho esse livro em casa, tem o link ali, pode pegar ali em PDF, porque ele é em domínio público, é um site confiável e só baixar ali em PDF. A gente tem todos os recursos hoje, né? Em qualquer computador, em qualquer celular, a gente consegue fazer essa leitura. Então, vamos lá, vamos começar. O Alienista, então, né? Esse é o título do livro. E no capítulo 1, ele tem o título seguinte, de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. E já vamos começar por aí. O que é o Orates? Orate no singular, ele é o doido, o louco. Então, a casa de Orates seria, naquele entendimento, um manicômio, tá? Então, vamos lá. A história começa dizendo assim, que lá em tempos remotos, ou seja, a gente não tem a data dessa história, a história é do Dr. Simão Bacamarte. Ele é um médico, filho da nobreza, maior dos médicos do Brasil, Portugal e das Espanhas. Essa é a descrição ali de Machado de Assis. E ele fez a formação dele, né, estudou em Coimbra e em Pádua. Aos 34 anos, ele decidiu voltar para o Brasil, abrindo mão de talvez seguir a carreira na universidade em Coimbra, abrindo mão de estar tratando dos negócios lá da monarquia em Lisboa, e quis vir para o Brasil porque a medicina é o único emprego dele. E aí, vamos já fazer outro parênteses aqui. Quem
trabalha com internet, ou é empreendedor, ou busca negócios, né? Ou um simples frequentador de redes sociais, já observou na bio, na descrição, algo que a gente chama de autoridade. Ou seja, aquilo assim, eu sou especialista em tal assunto, eu busco tal coisa, eu resolvo esse teu problema, porque eu tenho essa experiência de tantos anos, isso é autoridade. Então, Machado de Assis usava o que a gente hoje entende como um recurso de marketing. Então, isso, né? Então, olha, doutor Simão Bacamarte, ele poderia, né, seguir isso e olha só, ele tem todo esse estudo, essa nobreza e preferiu vir ser médico. Então, a gente tem que dar valor ao que ele tá falando. Aí, quando ele tá aqui já no Brasil, entre curas e leituras, aos 40 anos, ou seja, 6 anos depois, aproximadamente, ele se casou com a dona Evarista da Costa e Mascarenhas. Ela é uma senhora, veja bem, Machado de Assis disse, senhora de 25 anos. Sim, eu hoje, uma senhora de 43 anos, acho um absurdo esse 25 anos, mas ok, era a realidade lá da época. Ela era, com 25 anos, viúva de um juiz. As descrições era que ela não era bonita nem simpática. Inclusive um tio do Simão perguntou assim, então, por que ela, né? E a resposta foi que ela tinha as condições fisiológicas, anatômicas de primeira ordem. Ela digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, excelente vista, ou seja, ela estava apta para dar-lhes filhos robustos, sãos e inteligentes. Outro parênteses, o que me parece aqui é que ele estava adquirindo um objeto para reprodução, certo? Seguindo, ela não era composta, né, melhor dizendo, ela era mal composta de feições, então que dava uma certa tranquilidade ali pro Dr. Simão, porque não ia ter ninguém cobiçando ela, então ele ia estar tranquilo nesse sentido. Mas acabou que ela não deu filhos a ele. E aí ele foi, buscou, fez um estudo profundo, foi atrás de receitas, de uma nutrição, se pode se dizer assim, exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, que foi a indicação que se tinha naquele momento, e nada disso deu resultado. Mas ele, então, se aprofundou na ciência, e o Machado de Assis traz assim, que a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. Então ele, o Dr. Simão, ele mergulhou nos estudos. Foi assim que ele resolveu ali as questões dele, que ele não estava conseguindo ter filhos com a esposa. Então ele, nesse estudo aprofundado que ele foi, ele descobriu então que ele poderia receber louros imarcessíveis, que era uma expressão usada por ele mesmo na intimidade, óbvio, porque exteriormente ele era modesto, segundo convém os sabedores. E ele então decide, em toda essa busca, que a saúde da alma é então a ocupação mais digna de um médico. Então era onde ele ia realmente se dedicar a partir de agora. E ele, observando o que acontecia lá na vila, que cada louco furioso, isso é o que está no texto, era trancado em uma alcova ou na própria casa e não curado, mas descurado, até que a morte vinha defraudar do benefício da vida. Então, o que eram as pessoas com questões mentais, saúde, né? Problemas de ordem de saúde mental? Simplesmente eram trancados. Não existia um tratamento, não existia um cuidado. Simplesmente eram trancados, afastados ali da sociedade. Então, ele foi até a Câmara e conversou
com os vereadores locais e propôs então que a Câmara desse para a família do enfermo, né, desse para o enfermo que a família não conseguisse dar, que é um lugar digno. Então ele faria um edifício e cuidaria desses enfermos. Houve relutância, houve discussão, não foi algo aceito de primeira. Inclusive, entra aqui um personagem que é o Padre Lopes, que vai conversar com a Dona Evarista, dizendo que essa coisa de estudar sempre, sempre não era bom, porque vira o juízo. Então, já aquela coisa da religião dizendo assim, não, para de estudar, para de pensar. Não, isso não faz bem. Mas a Dona Evarista, né, ficou ali atenta ao marido. Eles viajaram, mas ele não tirou isso da cabeça e relutou ali com a Câmara até que conseguiram. Ele defendeu com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo. Então, foi aquela coisa assim, ó, sai daqui. Então tá, é isso que tu quer, então vai. Então, a matéria do imposto, então, que eles precisavam de dinheiro, não foi fácil de achá-la, já que tudo já estava tributado em Itaguaí. Então, foram estudos para decidir de onde é que ia vir o dinheiro para oportunizar para esses enfermos esse cuidado. Então, fizeram cálculos e cálculos até que chegaram ali numa ideia de como é que poderia ser os impostos e ter esse dinheiro. Feito isso, o médico arranjou tudo, né? Então, o doutor Simão fez tudo. Então, que ele foi empossado da licença, foi dito, ó, pode, ele foi, construiu e ficava na Rua Nova, que era a mais bela rua de Itaguaí naquele momento. A característica do prédio, tinha 50 janelas de um lado e um pátio no centro, numerosos cubículos para os hóspedes. E ele encontrou no Corão, como está aqui registrado no livro, que Maomé declara veneráveis os doidos pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele fez gravar na frente da casa. Mas, como tinha medo do vigário, lembra lá do Padre Lopes, ele, por tabela, atribuiu esse pensamento a Benedito VIII. Então, assim, na dúvida, olha, foi um bispo que disse isso, então tá tudo certo. Então, ele fazendo ali as artimanhas para deixar todo mundo feliz e ele conseguir realizar o trabalho dele. Então, esse asilo foi dado o nome de Casa Verde, em virtude da cor das janelas. E aí, a cerimônia de inauguração duraram 7 dias. Então, as cerimônias, né? 7 dias. E aí, todo mundo que estava lá viu um carinho paternal, uma caridade cristã com todos aqueles que estavam ali sendo recebidos. E a Dona Evarista, gente, aquela senhora de 25 anos, estava luxuosamente vestida, coberta de joias, flores e sedas. Então, ela estava lá como uma rainha, como primeira dama ali do doutor. E ela, então, estava ali como aquela feliz esposa de um alto espírito e ele, um varão ilustre. E se tinha inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. Então, no final dos 7 dias das cerimônias, realmente estava inaugurada a casa de Horades. E aí, quero saber de ti, essas coisas, esses parentes que eu fui fazendo, foi fazendo sentido? Conhecia já o livro, já tinha lido? Me fala aqui o que foi que tu achou. Eu não vou fazer edição no vídeo, esse meu natural, é isso que eu quero trazer, bem como se a gente estivesse juntos presencialmente tendo essa conversa. Então, essa é a minha verdade e eu quero ouvir a tua verdade também. Então, muito obrigada pela tua companhia e te espero sábado que vem
para a gente dar continuidade aqui no Alienista, no capítulo 2. Até lá!